Vamos lá, amores, a modernização, tanto do urbano quanto do rural, tá? O que vai acontecer nessa era de Getúlio? Uma modernização muito grande dentro do Estado. Por que ele vai buscar essa modernização? Como eu falei para vocês, toda aquela ideia de agricultura, né, de produtos apenas da agricultura, vai trazer um pensamento muito retrógrado, algo arcaico. Então, o que eles pensavam? Eles pensavam em modernização, não só nas cidades, mas também no campo. Então, nesse período também, a gente vai ter vinda muito grande de pessoas que viviam no campo para as cidades. Lembra que aqui a gente está começando a ter indústria de base, então vai gerar mais emprego. Enquanto isso, a agricultura, ela também vai ganhar na parte de modernização. Antes, a gente não ia ter aqueles tratores gigantescos, aqueles caminhões de colheita, sabe? Que vive passando lá. Agro é terra, agro é tudo lá da Globo, que parece. Então, aqueles caminhões que vai fazendo aquela colheita, aquele trabalho era todo manual. Se agora tinha um maquinário que fazia isso muito mais rápido e com muito mais qualidade, para que vai ter esses trabalhadores? Não vai ter mais, esse pessoal vai perder emprego. Então, eles vão sair das cidades do campo para as cidades. Muito forte isso dentro desse período. Muita gente vai sair dos meios rurais para ir para cidades. Isso a gente chama de êxodo rural, né? Então a gente vai ver que a vida nas cidades vai ficar muito mais intensa, a vida vai começar a florir e tudo mais, vai ficar coisa linda, moderna, tá? Então a gente vai ter uma modernização muito grande dentro das cidades. Mas vamos ver aqui o que o livro didático vai contar pra gente. Então vamos lá. Nas cidades, o ritmo frenético da vida urbana se intensificou com o aumento da população nos grandes centros urbanos. Certo? Aumento da população. O pessoal estava no campo, foi para a cidade, aumentou a população ali. Os meios de transporte, como os bondes elétricos, aceleraram a vida dos trabalhadores. A criação da Rádio Nacional, em 1936, informava mais rapidamente as pessoas, bem como trazia aos ouvidos delas as vozes de novos ídolos das classes trabalhadoras. Os cantores do rádio e os jogadores de futebol, esporte amplamente disseminado dentre as camadas mais pobres da sociedade brasileira da época. Por que o esporte também vai ser importante para esses governos populistas, pessoas? Vocês têm alguma ideia do porquê? Qual o momento que todo mundo torce pro Brasil? Não é na Copa, não? Isso vai trazer para eles um sentimento maior de nacionalismo, galera. Então, o futebol vai trazer junto consigo uma ideia nacionalista muito gigantesca, tá? Então, por isso que o esporte vai ser incentivado nesse período, principalmente para as camadas mais pobres, porque isso vai trazer uma unidade de nação para todo mundo. A gente pode falar mal do brasileiro, ninguém lá de fora pode falar mal do brasileiro pra gente. Então, essa identidade também vai ser construída através do esporte, tá? Continuando, vamos lá. As transformações na vida das cidades foram acompanhadas por grandes reformulações na infraestrutura urbana. A energia elétrica implantada pela canadense Light and Power Company, desde o início do século, ganhava as casas da maioria da população. Assim, a vida noturna passava a ter maior espaço no lazer das pessoas. Novos cafés, teatros e o cinema animavam a vida moderna dos habitantes das novas metrópoles. No entanto, no campo, as grandes mudanças da vida moderna ainda demorariam para chegar, demarcando o grande contraste da sociedade brasileira da primeira metade do século, dividida entre a cidade moderna e as relações tradicionais do campo. Certo, amores? Então, a gente vai ter aí uma coisa entre campo e cidade muito grande. Outra coisa que eu quero falar, por que começou a se populacionar a energia elétrica, tá? Lembra que ele queria disseminar as ideias populistas dele, o governo dele. Para disseminar, precisava que essas informações chegassem mais fácil para essa população. Como é que vai chegar se não tem energia, se não tem um rádio, se não tem televisão, não tem nada disso. Então, ele vai incentivar, né, meus amores,
essa questão. A propaganda vai ser muito forte no governo dele. Vai ter propaganda até no cinema, tá? Antigamente tinha menos. Hoje em dia começou a ter mais propaganda no cinema, né? A gente vê um pouquinho mais de propaganda. Antigamente não tinha, era só trailer que passava. Antigamente não tinha isso no cinema, né? Mas em 1930, nesse período aí, a gente vai ter muita propaganda porque queriam mostrar para a cidade, para a população, que Getúlio era topíssimo, certo? Antes da gente continuar, quero que vocês grifem aqui, tá? No primeiro parágrafo. Opa! 22? 22. Primeiro parágrafo, tá? 22. Os meios de transporte até o finalzinho. Vocês só grifaram isso, né? Eu ainda não tinha começado a grifar. Ah, então tá bom. Certo, no segundo parágrafo vocês vão grifar aqui, ó. Assim até o campo. Para muitos analistas, essa modernização do Brasil não foi acompanhada por mudanças importantes nas estruturas sociais, conservando as graves diferenças sociais já históricas no país. Então, lembra sempre, gente, apesar de ter dado mais acesso, isso não vai fazer com que haja uma grande desestruturação dentro das sociedades. Primeiro, por que não vai haver? Porque, gente, a elite que comanda o país. Eu já falei isso para vocês várias vezes, tá? Quando alguém está ali no poder e não agrada as elites, ela não vai permanecer durante muito tempo. Um acidente pode acontecer, um impeachment pode acontecer, qualquer coisa. Então, eles já sabem, a política já sabe disso. Então, o que eles fazem? Eles tentam fazer políticas assim, mas sem tirar a estrutura social. Quando você vê que a elite está insatisfeita com o governo, você vai reparar que é um governo que vai pensar nas camadas mais pobres do Brasil, tá bom? Então, como vai ter essa questão assim muito presente, se um político vai muito para essa galera, você vai ver que vai começar a surgir coisas na história desses políticos, né? Que vai fazer com que fique taxado de um mau governo porque não focou na elite. Um mau governo, gente, anotem aí que eu tô falando, é sempre aquele que vai pensar nas camadas sociais mais, como é que podemos dizer, mais vulneráveis, tá? Sempre assim. Pera, o mau governo é o quê? Vai ser sempre taxado de mau governo quando vai ser um governo mais voltado para as camadas mais sensíveis, né? Com mais dificuldade, né? Na verdade, as camadas que precisam de mais, sim. Por exemplo, o que começou a deixar a elite brava com, por exemplo, o governo Lula? O problema foi que o empregado doméstico estava começando a pegar o mesmo avião que o patrão dele. Assim, entende? Por exemplo, eu sou uma pessoa riquíssima, riquíssima, mas não sou tão rico assim, né? Sou meia classe média aí, certo? E eu vou pra Disney. Eu vou pra Disney na classe executiva? Claro que não tenho dinheiro pra isso, pra pagar 200 mil reais numa passagem de avião. Eu vou aonde? Eu vou na classe econômica, tá bom? Apertadinha lá, sofrer 12 horas naquele avião. Oi? Vou nas bagagens. Exato, quase isso. Eu vou nas bagagens, tá bom? Só que do meu lado, quem tá sentado? A babá da minha filha. Ela pegou férias e aí começou a querer ir pra Disney também, porque a vida dela ficou mais fácil, né? Houve maior distribuição de renda, teve que regularizar a carteira dela, então ela tem direito a férias, 13º e tudo mais. O governo que quem precisa é ruim.
Mas não é assim, Peraí que eu já vou explicar melhor pra vocês, tá? Então aquilo começou a tirar dela o status, porque meu filho pode ir pra Disney. Agora o filho da pessoa que eu emprego acha estranho, acha estranho. E isso começou a deixar a elite um pouco mais, assim, brava, né? Foi só alegria o governo Lula? Claro que não, teve muita corrupção, vários BOs, várias coisas, tá, gente? Mas como foi um governo mais voltado para a classe vulnerável, vai ser taxado mais como um governo ruim. Vocês podem ver isso aí, tá bom? Quando você foca em outro setor, o pessoal começa a ficar mais assim, triste, certo? Claro que teve seus problemas lá. Se você perguntar se foi um governo bom, não acho que foi um governo bom porque roubou muito. Mas, pelo menos, teve ações sociais muito importantes, né? A gente vai ter o ProUni, SISU, várias coisas aí importantes nesse período que vai deixar mais o acesso à educação mais fácil, certo? Isso também vai deixar a elite meio brava, meio chateada. Certo, amores? Então, é importante. Por que foi tão bem sucedido o governo de Getúlio? Porque ele não mexeu nas camadas sociais. Não mexe na camada social que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mexeu na camada social? Aí, meu amor, você vai estar comprando briga com a elite. E nunca é bom comprar briga com a elite, porque afinal é ela que comanda esse Brasilzão de meu Deus, certo? Então vamos lá. Já a histórica do país, graves diferenças sociais, ok. Apesar da rápida industrialização e do crescimento das cidades, a agricultura era ainda maior setor da economia nacional. Até hoje, meus amores, a agricultura é topíssima no Brasil, certo? Apesar disso, a década de 30 foi marcada por um forte movimento migratório. Muitos brasileiros deixavam as áreas rurais em busca de trabalho nas cidades. O êxodo rural foi acompanhado por um grande crescimento demográfico do país, cuja população saltava de cerca de 37 milhões de pessoas no início de 1930 para aproximadamente 46 milhões de habitantes no início de 1945. Esse aqui eu quero que vocês grifem, certo? Até o finalzinho. Ok, babies? Tranquilax? Ok. Muito bem. Flávia, só pra conferir, né? Você só grifou lá o primeiro parágrafo e esse. Não, aqui também, no meio. Não, grifou do meio. Aonde, Laura? Aqui, ó. Do meio. Aqui. Assim, Até campo. Ah, tá. Perdão. Rapidinho. Pronto. Vamos observar. Vou parar de apresentar, porque... Tá certo. Tá certo? Grifou, gente? Vamos lá, então. Observe o quadro abaixo e responda as questões. A gente vai ter aqui as atividades econômicas, agricultura e indústria. Em 1907, a porcentagem que era da economia. Em 1919 e 1939. De acordo com o quadro, qual atividade econômica gerou maior crescimento da taxa de ocupação durante o Estado Novo? No caso, amores, a atividade industrial, que era apenas de 21% em 1907, passou a ser representada em 43% da economia nacional durante o período do Estado Novo, tá? Então, a gente vai ter na agricultura, um decréscimo dela, enquanto na indústria a gente vai ter o aumento dela em si, tá? Então, o maior crescimento aqui, a gente vai ver o crescimento da indústria, porque enquanto uma estava crescendo, a outra estava diminuindo, certo? Então, aqui, a atividade industrial. Certo, amores? A resposta da é só atividade industrial? Sim.
Utilidade industrial? Atividade. Atividade industrial. É só um, não é A. Vamos lá, então, para 2. Os dados permitem afirmar que o Brasil deixou de ser um país majoritariamente agrário após a chegada do Estado Novo? Justifique sua resposta. Dá pra gente dizer que ele se tornou um país apenas agrário? Que ele ainda é um país desculpa. Que ele deixou de ser majoritariamente agrário? Sim. Não. Olha aí qual é a metade da atividade econômica. Ainda continua sendo agrário, né? Então a gente não pode afirmar assim que ele deixou de ser, porque mais de 50% da atividade econômica ainda vai ser agrário, tá? Eu já vi um ombro no cotovelo? Cãibra. Ah, já. Isso tem nome, É? uma doença. Ai, Jesus. Quando Vamos para 3 então, né? Em que período houve maior crescimento industrial no país? Por quê? Essa pergunta eu vou deixar pro Leonardo, professor. Vai deixar. Ai, que boazinha. Que período, gente? Não, deixa você falar, pode falar, não tem problema não. Ó, onde houve o maior período de crescimento industrial no país foi de 1933 a 1939, tá? Quando a atividade industrial ela passou de 2,8% para 11,2%, tá bom? Tá bom. Você tá falando, eu acredito, professor. Você acredita em mim? Ai, que bom. Vamos para o 4. Qual a importância da consolidação das leis trabalhistas para o desenvolvimento industrial brasileiro do Estado Novo? A CLT, gente, o que ela vai fazer, né? Ela vai regularizar a relação dos trabalhadores com o empregador dela, tá bom? Fazendo assim com que a relação de trabalhador e de empresário, né, fique mais fortalecida, assim, não gere tantos atritos e tudo mais. Porque aconteciam muitas greves porque não tinha nenhuma regulamentação dentro do serviço industrial. Então, por isso que a galera fazia greve, sabe? Mas com a CLT, eles vão dar uma segurada, porque afinal eles estão começando a conquistar direitos, tá bom? Então, qual que foi o papel da CLT no caso? Foi a relação trabalhista com o empregador ser regularizada, tá bom? Vamos para 5, então. Assinale com X as afirmações corretas no campo da economia. O Estado Novo investiu fortemente na criação de indústrias de base estatais? O que são bases estatais? Do governo. Que pertencem ao governo. Sim? Sim. Sim ou claro? Sim, claro. Sim, tá? Muito bem. Vamos ver se a outra também é. Na organização das relações do trabalho no país? Com certeza. Olha a CLT também aí. Muito bem. Na privatização das rodovias? Não? Não, ele tava querendo nacionalizar tudo. Mas não é privatizar. E por último, no desenvolvimento do ensino técnico para a formação de mão de obra qualificada? Não? Sim, lembra que eu falei? É mais barato um trabalhador com curso técnico do que uma formação de faculdade, né? Universitária. Muito mais barato. Certo? Muito bem. Vamos ler o textinho que ele está pedindo aqui. Leia o texto e responda as questões.
A educação dos jovens esteve associada ao civismo e à preocupação de imunizá-los contra influências exógenas. Olha que coisa bonita, né? Vocês entenderam o que isso aqui quer dizer? Não? Tá. Forças exógenas, gente. Eu falei até pra vocês, a gente vê isso em geografia, são aquelas forças da natureza, né, do exterior, que vem e influencia na gente, vai fazer a erosão dos solos e tudo mais. Então, isso aí, ele tá falando o quê pra gente? Ele quer a preocupação de imunizar, ou seja, de tirar qualquer ideia que venha de fora dos nossos jovens. Olha só, que coisa, não? Um primeiro passo importante nesse caminho foi a nacionalização do ensino empreendida nos anos de 1938 e 1939. Com essa medida, ficava proibido o ensino em línguas estrangeiras. Porque a língua vai ser um grande fator para nossa nacionalização e por isso, meus amores, ela precisa ser valorizada para que o pessoal adquira essa identidade nacionalista, certo? Vamos lá então, nacionalista, cadê? Estrangeira, muito bem. E o português se tornava a língua oficial de todas as cerimônias públicas, ainda que não oficial. Missa em latim pode? Não, né? Hoje em dia tem, né? Mas vai pedir para todos os eventos serem apenas em língua portuguesa, língua oficial, né? Ainda no campo educacional, o reforço dado às aulas de educação física não só servia ao propósito de direcionar os jovens, como também representaria um aprimoramento estético do brasileiro. Então, olha aí, querendo formar aí uma identidade nacional, formar aí um conceito de padrão, tá? Segundo o texto, quais eram os objetivos das reformas educacionais do Estado? Era uma formação cívica, como a gente viu ali, e o aprimoramento estético. Então, as pessoas têm que ser bonitas aqui no Brasil, não pode ser feio. Como se ser magro ou gordo fizesse a pessoa feia ou bonita, né? Mas é o que o texto está dizendo. Certo? Muito preconceituoso esse texto. Deus me livre. Mas olha quem escreveu. Olha do que período foi. Tá falando que foi pro Estado Novo, tá, gente? Não que é a opinião da Maria Celina da Araújo. Mas nada envolvido biologia, nada. Vamos lá, responder só a 7 pra gente terminar aqui. Qual a importância do aprimoramento da educação física nos projetos educacionais do Estado Novo? Aprimoramento estético. Exato, vai doutrinar a juventude no seu aprimoramento estético, tá? Vou colocar entre aspas aprimoramento estético, porque estética é de cada um, né? Amores, fica de lição de casa, então, o restante da página 24 e até a página 26. Certo, amores? Certo. A cara dela. Lição de casa. 24 a 26, tá? Um beijo e um queijo, meus amores.